Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Nessa manhã eu quero falar sobre ajuda a outros a crescerem, tanto em graça, em conhecimento, que a vida é de aprendizado, e nós podemos ser uma influência, um orientador. Eu sempre digo que o sábio aprende com erros dos outros, o inteligente com os próprios erros, porque mais tarde a gente começa a ter experiências próprias e fortalecimento. Mas o nosso tema é o que está aqui em Isaías 41, versículo 6, né? Que vocês já conhecem, que diz: um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Porque quantos desanimados com seus projetos, quantos desanimados nos seus relacionamentos, quantos desanimados por algum tipo de decepção ou traição, ou a falta de realização, e às vezes a pessoa se sente desqualificada ou desprezada, e ela pode se encavernar nesse desânimo de não conseguir realizar os seus projetos. Mas um ao outro ajudou o seu companheiro, disse: ser forte. E pessoas alguma consegue ser bem sucedida sozinha. Por isso existe consultoria, que é uma orientação. Todos nós precisamos de ter uma amizade que possa nos encorajar, nos ajudar, interceder por nós, uma orientação, como aquela viúva que não sabia o que fazer em relação às dívidas que tinha, mas ela foi fazer uma consultoria ao profeta, lhe dando uma orientação para a execução ali daquele momento que poderia ser sonho, projeto ou desespero, mas foi necessário. Por isso que todos nós precisamos de ter uma amizade, ter alguém que nos encoraja, que é alguém que nos orienta sabiamente. O Salmo 133, a gente sempre fala do versículo 1, né? Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas é necessário ter essa união dentro de uma oração, dentro de uma compreensão, dentro de entender o seu irmão, ou o seu companheiro, ou a sua companheira, quando estiver num estado assim, emocionalmente depressivo, triste, desanimado. E é preciso ter essa ajuda de confiabilidade em oração, que o próprio Jesus ele ficou decepcionado quando estava angustiado, aproximando o tempo do cumprimento de sua função terrena. Ele pediu aos seus companheiros que orassem com ele, mas o desânimo, o sono, pegou ali os discípulos que eram mais próximos dele, e ele ficou estarrecido quando eles estavam dormindo, e Jesus retornou a pedir ao Pai que se passasse dele aquele cálice, aquela situação depressiva, angustiadora. Mas precisamos ter amigos que podemos relacionar com palavras animadoras, sejam parceiros de oração, como Daniel precisou na hora da necessidade emergencial. Ele chamou Ananias, Azaria e Misael para orarem porque eles estavam em perigo.
Então, parceiro de confusão, de fofoca, de me contaram, me disseram, eu soube, a gente vê demais aí. Estamos cheios as denominações agremiativas, que são as entidades religiosas, porque a igreja somos nós, é independente, nós é que somos templo do Espírito de Deus quando ele domina o nosso espírito. Nós é que temos esse espírito que pode ser santo quando é tratado por Deus e recebemos essa orientação. Então Daniel precisou de parceiro de oração, não de confusão, de inveja ele sempre teve, de mentirosos e arrogantes, ele sempre teve parceiro lá dentro do reino, mas quando todos aqueles estavam em perigo, em situações constrangedoras, ele sabia em quem procurar para confiar, para juntos orar. Por que eu digo isso? Que essa união é necessário ter uma oração. Quando aprendemos a trabalhar em equipe, na família, no emprego ou na igreja, que é necessário, livrando-nos do egoísmo, da solidão, do peso da responsabilidade pessoal, de acertar e não errar sozinho, mas ter um apoio moral e espiritual, é bom. A recomendação no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no capítulo 4, versículo 9, vai dizer que essa coinonia, essa parceria é necessária na hora, conforme eu falei, que Daniel se sentiu ali, naquele exato momento, ele estava sendo prejudicado, porque quem se sentia superior, quem era aqueles que tinham uma relatividade mais aproximada do rei, que se sentiam poderoso, sábio, não puderam revelar o sonho do rei e estavam correndo perigo, mas a sabedoria dele foi procurar parceiro de oração. E aqui diz, no versículo 9 de Eclesiastes, capítulo 4, melhor é serem dois, porque se um... Por quê? Melhor é serem dois, porque um... Porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mais do que estar, sozinho. Então é melhor serem dois, porque se um cair, o seu companheiro levanta. Mas aí sai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se ele estiver só, se ele achar que ele pode fazer as coisas, conquistar as coisas sozinho, que ele não depende, que depender, a gente depende de Deus. Precisar, a gente precisa um dos outros, até para ser enterrado, até para carregarem o nosso caixão. Então, se aí estiver só, se ele se sente nessa condição de só ele pode, só ele consegue, quando ele estiver numa situação desencorajadora, degridativa, que ele se sentir solitariamente, sem condição, ele não vai conseguir se levantar porque ele não vai ter uma orientação, um parceiro de oração. Mas é melhor. Também ser dois daqui também pode estar relacionado a um casal, a uma família. Dois dormirem juntos. Eles se aquecerão uns aos outros, vão se coadunar, vão se ajuntar, se aquecerão um ao outro, estarão aquecidos, se aquecerá, estarão protegidos. Isso também
não só uma cobertura física, mas fala dessa unidade e relatividade. Por quê? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe restringirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, tá? Não se quebra tão depressa. Então é interessante, dentro dessa relevância de ajudar um ao outro, sem a necessidade da recompensa, que é o egoísmo do individualismo, infelizmente, do ser humano, nós não precisamos ter, mas sim exercer o que a Bíblia diz, o amor ao próximo. E individualismo hoje tem, na realidade, direcionado muitas pessoas à falsa crença independente ao sucesso, né? De conquistar unicamente e com disciplinar, como vai haver consequência. Se tem o peso da fragmentação do amor, dos valores e, na realidade, dessa emoção, dos relacionamentos, que eu sempre vou afirmar que é uma qualidade deformativa do ser humano, o ser egoísta. E alguns, às vezes, te elogiam, te apreciam quando depende e precisam. E tem uma enfermidade que é característica do ser humano, que é o vírus da soberba, que ele afeta o chamado ego, que é motivado por ele esquecer do que foi feito na hora que ele precisou, na hora que ele necessitou. Então, quando ele se sente bem, tem esse vírus que ataca o ego, que é o esquecimento, o reconhecimento. Mas é por isso que o salmista, ele nos orienta, que nós devemos entender e estar com essa comunhão relativa com Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendigo o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu sempre falo que o povo que foi incrédulo, que amadureceu depois da partida de Jesus, foram os seus apóstolos, os seus discípulos, que só vieram amadurecer depois, porque ficavam no comodismo. E depois eles tiveram que tomar atitude, deixar a arrogância, o egoísmo e executar o companheirismo, a unidade, que é o que Deus ele requer de nós. E o povo mais idólatra realmente é o do Velho Testamento, como diz, que é o povo que foi separado, a nação israelita. E eles invocavam outros deuses, confiavam em outros deuses, e quando estava no aperto, aí eles clamavam o Deus verdadeiro de Israel. E quando se aliviavam, se esqueciam, retornavam à mesma rua da idolatria, da prostituição espiritual, das denigrações religiosas. E Deus, às vezes, o corrigiam para eles tomarem posições boas e relativas, e dentro desse comportamento e relacionamento que ele requer do homem, nessa coinonia com ele. Bom, para ser feliz, fundamentalmente, é andar com boas companhias. Minha mãe sempre usava uma filosofia: me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? E por isso aprender a relacionar-se melhor, a ajudar um ao outro a crescer, a contribuir para o bem. Eu sempre me deixei me envolver no meio de pessoas mais velhas, ouvi muitos conselhos, e eu sei que quando a gente está na fase de aborrecência,
A gente às vezes não quer ouvir os pais, ouve mais os de fora, mas existe às vezes conselhos bons e conselhos maus. Eu já falei muitas vezes em relação a esse problema prioritário, que às vezes um conselho mau passa a ser bom, um conselho bom, que é uma repreensão, passa a ser mal, porque ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser acuado quando está nos seus erros. Então, quem ama faz uma diferença. Quem faz uma diferença na vida um do outro, principalmente o cônjuge, um filho, um amigo, né? Ele passa a ser um exemplo, um colega, um vizinho. E esse é necessário. Quantos pais são referência para parente e os irmãos em Cristo, até os inimigos, né? Jesus nos ensinou que devemos ter uma qualititude diferenciada. Como é isso, meu pastor? Aqui, ó, o versículo, o capítulo 5, versículo 44. Olha bem, é o que quase ninguém vai querer. Mas ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Fazei o bem o que vos odeia, e orai pelo que vos maltrata e vos perseguem. Aí ele diz, por quê? Para que sejam filhos do Pai que está no céu. Porque faz com que o sol, se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Pois se amarem os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também os religiosos também o mesmo? Os que querem aparecer? E aí ele diz, se cumprimentar unicamente os vossos irmãos, aqueles que são mais chegados, e desprezar outras pessoas, né? E se fizer somente a eles, e diz, não fazem assim também os egoístas, os que só se acham com relação dentro daquela amizade? Sede, pois, perfeito nessa atitude, como perfeito é o vosso Pai que está no céu, não fazendo acepções de pessoa, não tendo essa falta de compromisso, de relatividade, do ensinamento de tratar bem ao próximo. Na realidade, quando se trata desse processo, não pode sermos invasivo, pois a outros precisam aceitar bem e podemos oferecer um alicerce quando a gente vê que aquela pessoa está numa dependência. Além disso, para ajudar alguém a crescer, é necessário que ela queira sair também dessa zona de conforto da denigração espiritual, física, que psicologicamente a gente pode considerar como estado depressivo, um estado negativo, que é a falta de segurança, e trazer para o lugar comum e oferecer a segurança da orientação, tirar ele da zona de acomodação e fazer com que ele passe a ter um novo desafio, uma mudança para a realização e não ficar na estagnação da decepção. Ô pastor, você complicou muito. Não. Crescer os valores influenciadores positivamente da vida de alguém são fatores essenciais para uma fidelidade e é o que temos que fazer sempre. Não sermos carnal, egoísta,
a bênção para outra pessoa, ela às vezes depende de nossas atitudes e ação, não só no falar, que a Bíblia mesmo diz, ser religioso, quando alguém precisar, você só orar e você podendo, dentro do âmbito material, ajudar e não fazer, que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então, ajudar o outro pode estar relacionado em todos os sentidos, do físico, do espiritual, do financeiro, do familiar. É uma orientação, é uma compreensão, é uma parceria. Isso não só fora, ser bonzinho para os de fora, demonstrar, ou dentro da igreja que você tem uma qualificação e dentro de casa você ser uma outra raridade degritiva, ou querer ajudar os de fora e deixar talvez os domésticos da fé de lado, também isso não vai ser atitude boa de relatividade que Deus manda, de ter um amor ao próximo. Aí é querer fazer como os políticos fazem na época eleitoral, se aproximam para sugar, usurpar alguma coisa, ou algumas entidades religiosas que lhe prometem o que a Bíblia não prometeu a ninguém dentro da área terrena, que nós temos que conquistar, trabalhando, tendo atitudes positiva e não diminutiva ou negativa dentro do aconselhamento de fazer uma situação que vai te prejudicar. Como é isso? Achar que um assalto, ou defraudar ou roubar alguém, naquele momento vai, como se diz aí, dar volta, vai te aliviar, mas pode te trazer consequência, pode te trazer uma perturbação, uma prisão não só no espiritual, mas física. E aí pode aumentar a situação que você estava e vai continuar estagnado. Mas quando há um conselho que é para te levantar, para te incentivar a ser uma pessoa melhor, a tomar uma atitude exemplar, boa, você que está ouvindo essa mensagem deve ouvir sim, analisar e não emocionar dentro de situações que você pode piorar o seu estado. Então, vamos ajudar o nosso próximo no sentido de que temos que ser um exemplo, uma qualificação, ter essa relatividade de oração, não de confusão, não do egoísmo, mas seguir o que o Senhor falou. O amor ao próximo não faz acepção. Não é só ajudar também os domésticos da fé, ou priorizar só os domésticos da fé, porque Deus dá respiração a todos. Ele acabou de dizer que o sol, a chuva, ela cai sobre os justos e os injustos, né? Os bons e os maus. E ele cuida das aves do céu, que não semeiam, não juntam celeiro, mas Deus tem esse cuidado. E ele fala, não terá mais voz valor para ele. Aí ele vai dizer, homem de pouca fé, aquele que está estagnado, mas aquele que é orientado e quer ser bem-sucedido, ele passa a ser homem de fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a convicção da certeza daquilo que aguardamos, que Deus vai fazer acontecer, mas a nossa parte nós temos que executar e fazer, não ficar estagnado. Que Deus abençoe. Eu afirmo que Lefi é suede ayau lela mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia.